Começando mais um Aprovado. No programa de hoje vamos falar sobre um dos bens mais preciosos do nosso planeta, a água. Amanhã, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. E essa data foi criada em 1922 pela ONU para que a gente faça sempre uma reflexão sobre o uso adequado desse líquido precioso. A gente começa falando sobre a água com Asher, por favor. Tudo bom, Asher? Bom, Jaco, tudo bom. Bem-vindo mais uma vez ao Aprovado. Muito obrigado, muito prazer aqui com vocês. Então, Asher, é um tema que está bem recorrente agora nos últimos meses nos noticiários nacionais, a água, né? Só que isso é um problema que já vem apontando há muito tempo, né? O que a gente está chamando de crise da água não é senão uma das facetas da grande crise ambiental na qual a gente está imerso e que a gente caminha numa direção indesejada de uma forma muito segura no sentido de chegar nas questões mais graves que essa crise poderá nos mostrar. E a água realmente é uma parte dela. Quando vocês falam de crise da água e mostra o mar... Essa imensidão, imagino que para muitos espectadores, os caras devem pensar assim, olha, mas o que tem a ver a falta d'água na torneira com a água do mar se a água do mar é salgada? E esse é um aspecto que eu acho que falta muito na compreensão das pessoas. Se eu tivesse, por exemplo, aqui nesse morro aqui na frente, uma fonte de água doce, eu teria essa água chegando sem nenhum esforço de minha parte até a minha torneira. Sim. Se eu tivesse no lugar do mar um lago de água doce, eu colocaria um sistema de bombeamento e traria essa água. Com facilidade. Com facilidade. A diferença entre as duas seria apenas quanta energia eu gastei para ter essa água. A água do mar está disponível para uso potável. Depende de quanta energia a gente queira colocar, tenha condições de colocar e quanta energia o planeta permita que a gente gaste nisso. Considerando que um dos graves problemas com a água é justamente a mudança climática que decorre do tipo de energia que a gente utiliza. Então, um Brasil que é riquíssimo, é um dos países mais ricos, né, em água salgada e água doce. Como é que pode se falar em crise? Porque eu tenho muita água em lugares pouquíssimo habitados. Por outro lado, tenho muita gente do lado do mar. Se eu considerar o custo energético e econômico de trazer a água da Amazônia, onde tem muita água, até Salvador, seguramente estou falando em muito mais energia e muito mais dinheiro necessário do que trazer a água do mar para Salvador. Quer dizer, estamos entrando num patamar onde as soluções dependem de muito investimento e de muita energia. Quando se fala em crise da água ou a crise de qualquer recurso natural, o que está se falando é um desbalanço entre a oferta e a demanda. Só que o cuidado com a demanda é um ponto que parece que as autoridades não querem tocar. Veja na crise, no caso em São Paulo, quanto tempo se demorou em chegar e dizer, pessoal, não podemos continuar consumindo dessa maneira. Se você quer chamar racionamento, racionalização, chame como quiser. Mas não podemos continuar consumindo dessa maneira porque as fontes de água não estão tão fáceis quanto estavam há tempos atrás. Então, se a gente quiser encarar esse problema com seriedade, temos que trabalhar com uma gestão da demanda, quanto devemos e como devemos consumir, e uma gestão da oferta. Quais são as alternativas mais adequadas para que, na solução do problema da água, não geremos um outro problema ou não agravemos o problema da crise climática decorrente do uso energético que a gente faz hoje. Então, se eu não trabalho o lado da demanda, a educação para o uso da água, e aí a educação não estou falando apenas no uso doméstico, a educação dentro da indústria, a educação dentro da agricultura, a questão de usar as melhores tecnologias da melhor forma, eu vou cair nesse beco sem saída, que tem que trazer água cada vez mais longe, seja pela sua qualidade, seja pela sua distância física. E aí a questão é, temos condições de pagar por isso? E o mais sério é que quando não há condições de pagar, são os mais pobres que pagam. Quais são os setores? Você falou da indústria, da agricultura e do uso na cidade. Onde é que se gasta mais água? E onde é que se gasta mais da forma mais indevida? Em geral, em termos planetários, o setor que mais água consome é a agricultura. Mas, por outro lado, você tem exemplos como o exemplo de Israel, que tem uma das agriculturas mais pujantes do planeta, inclusive investiu muito, desenvolveu muita tecnologia, e que tem cultivos muito produtivos em regiões áridas. Eles adorariam ter a água que a gente tem no semiárido aqui. Mas aí a questão é que eles dão a raiz da planta
exatamente a quantidade que ela precisa, enquanto que nós aqui espalhamos ela para ver se a planta pega um pouquinho. Agora, além disso, essa água que é dada à planta já foi usada antes, porque é o esgoto da cidade. Todo o esgoto das cidades israelenses é tratado e ele não pode devolver esse esgoto para a natureza porque a Autoridade Hídrica Nacional cobra uma qualidade muito alta. Então ela trata e vende para os agricultores, porque para a agricultura a qualidade da água não é tão exigente quanto para devolver para um rio. Porque com isso ela amplia a sua área agrícola sem necessidade mais recursos. Como é que a gente pode reutilizar bem a água? Fazer uso da água de forma adequada. Nunca demandar mais do que estritamente necessário. Hoje, se você entra na grande indústria brasileira, raros processos são medidos. Eles têm uma medição geral da água e uma medição geral do esgoto, nem sempre. Mas o operador de cada processo, ele não sabe exatamente se ele está otimizando o uso, porque o seu processo não é medido. Assim como a gente, por exemplo, já identifica que a medição individual em cada prédio reduz o consumo global e dá um aspecto mais justo à forma como se usa a água, isso tem que entrar no interior de cada indústria, de cada empresa e na área de cada agricultor. Então, há uma necessidade de um modelo de gestão que priorize e favoreça as pessoas que fazem um uso mais racional e que penalize quem não faz um uso racional. Então não pode ser apenas no estímulo ao aspecto positivo, tem que se estimular o aspecto positivo e tem que se punir a irresponsabilidade no uso da água. Quando a gente pensa em reuso, Jackson, o reuso não é panaceia universal. Como reciclagem não é panaceia universal, não resolve tudo. Reuso tem um custo energético. Se eu faço bem o reuso, principalmente quando segrego os tipos de águas, de esgotos que eu produzi, para tratá-los na sua devida intensidade, cada um deles, eu posso requalificar essa água na minha própria residência, para usá-la, por exemplo, em usos que demandem menor qualidade. Eu posso qualificá-la para água potável, eu posso qualificá-la para água destilada. Só que se 80%, 90% do uso de uma residência não precisa do grau de potabilidade máximo, por que eu tenho que tratar toda ela nesse nível, quando eu sei que tratar a água para reuso também implica um gasto energético? Hoje a matriz energética global é fortemente fóssil. Então quando eu falo em energia, eu estou falando basicamente energia fóssil, que é energia de carvão, energia de gás, energia de óleo combustível. Então, toda vez que eu tenho que colocar mais energia para ter uma água que é em grande parte desperdício, eu estou emitindo carbono, piorando o problema da mudança climática, que é o que está caindo em cima das nossas cabeças agora. É difícil dizer, olha, a crise de São Paulo já é por causa da mudança climática. É difícil responder com um problema global a questões muito regionais e localizadas, mas uma resposta é clara. Esse tipo de eventos vão ocorrer cada vez com mais frequência por conta da mudança climática. Você acha que essa crise está chegando no limite, onde a gente vai ter que realmente tomar uma atitude, né, de mais investimento, de mais consciência? A gente está chegando num patamar em que a gente provoca uma quebra tal que a degradação começa a acontecer com tal velocidade que a gente não vai ter mais como reagir a ela. E 9 setores ambientais nos quais eles mapearam limites que não devem ser transgredidos, 4 a gente já ultrapassou. Já ultrapassamos perda de biodiversidade. Perda de biodiversidade não é uma questão de a gente não ver mais um macaquinho, uma tartaruga que a gente gosta. Cada espécie que some retira de um ecossistema a sua capacidade de resistir, porque ele é um fluxo de energia. Já ultrapassamos, pior do que a mudança climática, é o ciclo do nitrogênio e do fósforo. O terceiro é a mudança climática. Temos outros problemas, como a própria crise da água. Então, não é uma opinião, diria assim, pessoal. Em ciência sempre há espaço para incertezas e contraposições, mas é uma visão fortemente predominante, muito consistente, que nós estamos já ultrapassando barreiras que nunca deveremos ultrapassar. Que a gente vai conseguir reverter, seguramente será possível reverter, mas a dor vai ser muito grande. Era previsível o que está acontecendo com São Paulo hoje e não se tomou a atitude necessária para que a gente não volte a repetir
as previsões que você está dando? Olha, aqui, eu vou te falar com toda a clareza, sem dúvida alguma. E tem mais. Se a gente quiser falar, projetando isso para a nossa região metropolitana, os modelos de adequação dos dados climáticos para a hidrologia da nossa região apontam para num horizonte de 60, 70 anos, nós termos aqui, a água que vem para aqui do Paraguaçu e do Pojuca, menos de 10% da água que eles hoje aportam. Isso quer dizer que temos 50, 60 anos para vivermos com 1/10 da água que hoje, doce, que chega, o que sem dúvida implica que vamos ter que ter água muito mais cara. A água que hoje a gente dispõe é 1 kWh a cada 1.000 litros de água. Só que desse 1 metro cúbico de água, metade já não chega à torneira, porque a companhia de águas a perde no processo. E daquela metade que chega na nossa residência, pelo menos metade, a gente faz mau uso dela. Se a gente reduzir as perdas e aumentarmos a eficiência do uso predial, seguramente vamos pagar por 1 litro de água bem consumida o que está se pagando em Israel por 1 litro de água tirada do mar. Então só resta a nós consciência para que esse líquido, né, que está ficando cada vez mais caro, né, não fique tão caro assim, porque precioso ele será sempre, né? Sem dúvida alguma. Maravilha, Asher, grato, viu? Jackson, um prazer. Mais uma vez aqui no Aprovado. Okay, eu espero que essa reflexão sirva para a gente mudar essa realidade que cada dia está mais, né? Está mais difícil. Nós vamos mostrar aqui hoje uma casa que foi projetada para captação de uso de água e outras tecnologias. Vamos ver? Então aqui nós temos a área de captação dessa casa e da casa ao lado, que dá uma área total de aproximadamente 180 metros quadrados. A água da chuva que cai nessa área, na área ao lado, em todas essas áreas vizinhas, passa por um processo simples de filtragem, apenas de retenção de partículas maiores, de galhos de plantas, folhas. A água então que é captada lá é aproveitada aqui para a lavagem do pátio, a lavagem de carro e também para a irrigação das plantas. Essa água que está saindo aqui é uma água de chuva que poderia estar sendo perdida. Um sistema desse pode ser implantado em qualquer residência, em edifícios, em áreas industriais também para lavagem de pátios, para irrigação de jardins. A irrigação das plantas é feita nos períodos mais frescos, no início da manhã ou à noite. Com isso a gente tem uma menor evaporação, evitando assim maior perda de água. Aqui nós temos um vaso sanitário padrão, porém com um detalhe. É que a água que é utilizada para descarga é a água de chuva que é captada no terraço lá em cima. Então somente no período onde você tem uma baixíssima precipitação é que a gente precisa usar a água que é fornecida pela concessionária. Um outro potencial que nós temos aqui é a captação da energia solar. Então aqui nós temos um sistema relativamente simples que capta a energia solar e essa energia é utilizada para aquecimento da água que vai para os chuveiros. Aqui nessa casa, aproximadamente um consumo médio de 130 a 140 litros de água por dia por pessoa. Isso é importante porque, além dos ganhos ambientais, a gente tem também uma redução na fatura de energia, em função dessa tecnologia e também do uso da energia solar. Com a adoção de uma tecnologia relativamente simples, nós temos uma iluminação natural do ambiente. Isso permite que numa área dessa daqui, por exemplo, a gente possa trabalhar o dia inteiro sem a necessidade de acender as lâmpadas. Um outro detalhe é que aqui também nós não temos ar-condicionado. Aqui no escritório não tem ar-condicionado e nos outros cômodos também não. No caso aqui do escritório e dos quartos tem um ventilador para aqueles dias mais quentes ter um pouco de ventilação. Nós temos uma temperatura hoje em torno de 31, 32 graus. Mesmo uma temperatura relativamente alta, a gente consegue
a aqui internamente ter uma sensação térmica boa. Aqui, por exemplo, nessa escada nós temos uma saída de ar que serve para melhorar a ventilação, tanto lá embaixo quanto aqui em cima. Então, ainda falando sobre a ventilação da casa, aqui também nós temos um outro sistema relativamente simples, onde através dessas persianas a gente pode tanto melhorar a iluminação do ambiente, como também direcionar a ventilação. Ou seja, num dia chuvoso, por exemplo, ou num dia muito quente, a gente pode fechar essa persiana para que ela proteja do sol ou da chuva. Ou abrir para que a gente tenha aqui uma ventilação. Então, quem está em casa não pode perceber, mas a equipe que está aqui presente nota que apenas abrindo aqui as persianas, o ambiente fica muito mais fresco e mais agradável. Nós vimos aqui hoje na prática que existem tecnologias simples para o melhor aproveitamento da água de chuva e que elas podem ser implementadas no dia a dia. A mensagem que nós gostaríamos de deixar para as pessoas que estão em casa nos assistindo é que esse esforço também pode ser feito por cada um de nós. Com isso, a gente vai estar contribuindo para uma cidade melhor, para uma qualidade de vida melhor para todos. A ONU já deu o alerta. Até 2030, quase metade da população global terá problemas com o abastecimento, sem contar com as 768 milhões de pessoas que não possuem acesso à água tratada. E falando em água potável, temos apenas 0,26% de água para consumo em todo o mundo, o que representa 13 gotas em um balde de 10 litros. Fique ligado, economize água. Durante o banho, não fique com o chuveiro aberto. Fazendo isso, o consumo cairá de 180 para 48 litros. E tem mais, se cada um de nós diminuir 1 minuto no banho, a energia economizada em um ano equivalerá a 15 dias de operação da usina de Itaipu em sua geração máxima. Só lave seu carro uma vez por mês e com balde de 10 litros, porque com a mangueira o gasto de água sobe para 600 litros. Vamos mudar nossos hábitos e fazer a diferença.